Olá, pessoal, seguidores do Farol Digital mais uma vez. Estamos aqui com uma outra seguidora nossa que veio aqui dar o depoimento dela. Contar, né, como é que realmente o contato, né, descobrir os empregos online, descobrir o Farol Digital. Ela vai contar o que isso mudou na vida dela e qual é a visão dela atualmente, né, quanto tempo ela está nessa vida, quanto tempo ela descobriu tudo isso e o que aconteceu, quais são as perspectivas dela daqui para frente. Então, pode ir lá, Ellen. Pode se apresentar e falar o que você tem a dizer aí. Meu nome é Ellen e eu estou trabalhando atualmente na Appen, no social media, no Falcon, trabalho no Falcon Feed, Newsfeed. Eu, basicamente, eu classifico as pesquisas, né, que o pessoal faz no Facebook. Então, é bem simples. Eu descobri esse trabalho também recentemente. Eu já recebi meu segundo salário. E eu conheci o Farol. Assim que eu conheci esses trabalhos, eu conheci o Farol. E aí eu não acreditava muito, né? Eu achava que era mais furada da internet. E aí conheci o Farol e falei, não, gente, isso existe mesmo. É real. E aí eu apliquei para vaga. Aí demorou um tempinho e aí me chamaram. Legal. Isso é bem comum, né? A gente... essa coisa de o pessoal não acreditar muito, porque realmente, né, a internet está cheia de golpes, cheia de gente querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, fraudes para conseguir dados, enfim, é uma infinidade de coisas. Então isso aí é o que a gente... É bem comum a gente ouvir isso, né? No início a gente achava que era uma fraude. Inclusive nós mesmos, né? Quando começamos a trabalhar nessas coisas, o Gabriel principalmente... até quando eu passei uma empresa para ele no início, ele até estava desconfiado também, né? Depois, quando ele recebeu o primeiro pagamento, primeiro salário, né? E você já comentou aí que recebeu 2, né? Já recebeu o segundo pagamento. E como é que foi isso? Desdobrar agora para essa pergunta. Foi tranquilo? No seu caso, você registrou direitinho o seu banco? Você decidiu receber por uma e-wallet, né? Que a gente fez até um hangout recente aí, tem um mês mais ou menos, sobre e-wallets. Como é que foi no teu caso aí, essa questão do pagamento? Teve algum tipo de estresse, alguma coisa aí? O que você tem a dizer a compartilhar aí sobre isso? O meu primeiro pagamento, na verdade, foi um micropagamento, que foi uma pesquisa que eu fiz para Eyes of Stone, e aí era 20 reais. Aí eu falei, olha, tô feliz. Falei pro meu marido, caiu 20 reais aqui no meu PayPal. Que louco. Então foi no PayPal. Aí depois... aí foi quando eu recebi o convite da Appen, fiz lá os testes. Aí eu trabalhei... Só um minutinho. Ô, João... Eu trabalhei 2 semanas e meia, 2 semanas e 2 dias na Appen. E aí eu fechou o ciclo e aí eu passei a minha conta, porque pela Appen tem que ser pelo banco, né? Sim. Aí fechou o ciclo, eu mandei meus dados bancários e fiquei aguardando o pagamento. Eles depositaram no último dia do mês, aí no dia seguinte do mês seguinte já estava na minha conta. Eu falei, mentira, tá lá, em dólar. E aí eu fui pro banco, e assim, no banco ninguém sabe disso. Os gerentes ficam muito perdidos com isso. Pois é, isso é engraçado. Até o gerente do banco, quando você chega e fala, pô, tem um pagamento aí que a empresa tal fez pra mim, tal, os próprios gerentes não sabem do que se trata, né? É interessante isso. Esse com oi? Mas não. Como assim? Tanto que esse segundo pagamento que eu fui fazer, olha que engraçado, porque a primeira vez que eu fui, eu fiquei tão empolgada que eu queria falar tudo pra gerente e ela nem aí pra mim. Eu falei, deixa quieto. Aí eu fui agora a segunda vez, a mesma gerente, ela, menina, olha, depois que você foi embora, eu fiquei tão curiosa que eu até separei a sua filha pra te ligar, eu fiquei com vergonha de te ligar. Aí ela me perguntou mais a respeito, eu falei, ela me... Caramba! Eu falei, jura? Ela, você tá ganhando mais que eu quero sair desse banco, isso aqui não é vida. Eu falei, então tá bom. Caramba! Eu falei, gente, que lindo. Aí o segundo pagamento eu fiquei chocada também, que veio o mês todo, né? Gente, isso é vida. Ainda mais pra mim que tem 2 filhos, eu faço aqui em casa com eles, assim, nossa, maravilhoso. Né? Então quer dizer que você acabou até indicando o Farol Digital para gerente do banco que chegou para você e falou que você estava ganhando mais do que ela quer saber que negócio é esse. É isso mesmo? Eu vi? Ela falou que eu tô ganhando mais que ela. Ela falou assim, nossa, menina, como assim?
Aí eu falei pra ela, ela ficou tão emocionada, ela assim, vai ter, mês que vem, quando você vier aqui, eu vou te falar. Uhum. Vai. Aí indiquei o grupo do Facebook, indiquei o canal do YouTube. Aí ela falou, nossa, isso é de verdade? Eu falei, ela falou, é verdade, porque eu sei sua conta, eu tô vendo sua conta, olha aqui. Eu falei, Ela ficou super feliz. Caramba, isso é muito legal, Ellen, muito legal mesmo. Porque aí você tá lidando com a gerente que tá vendo teu dinheiro ali na hora, né? Ela, tipo, é uma coisa interessante também, né? Isso que você falou, né? Isso é assim, não é nenhuma surpresa pra mim, mas você, ouvindo de uma outra pessoa isso, de que realmente os bancos, de forma geral, nem os gerentes dos bancos sabem, né, direito isso. E acredito que isso deve facilitar, porque muita gente tem problemas realmente nessa parte de receber pagamento, tem empresas como a Appian, a Lionbridge também, que não pagam em e-wallet, né? As pessoas têm que ir no banco, aí tem que ir lá para liberar o dinheiro, e às vezes tem uma burocracia a mais, né, para isso. E só uma coisa que você falou de meio de ampassã aí, mas o teu primeiro pagamento, na verdade, que você falou que foi esse micropagamento, na verdade foi por uma outra empresa, né? Não foi nem pela Appian, foi pela iSoftStone, ou seja, você já recebeu de 2 empresas diferentes nesse processo todo até aqui, né? Eu estava aqui sem fazer nada e falaram que ia fazer uma pesquisa. Eu falei, eu quero. Aí eu fiz a pesquisa, aí depositaram no PayPal, eu falei, gente, que legal. Aí eu passei para minha conta. E aí foi quando veio depois o convite. Na verdade, eu recebi o convite da Linkforce, e aí eu não dei direito, porque eram 150 páginas. Eu meio que falei, não, vou dar um jeito, eu vou conseguir dar um passeio na Linkforce. Aí eu fiquei muito chateada, muito. Falei, gente, como assim? Nem era de verdade. Aí, tá. Agora que eu entendi, que falhou tua voz aqui. Você tentou o Yukon, mas na Leapforce, mas não passou, né? Isso. Não passei na Leapforce. Aí eu da Appian. Aí eu entrei e eu falei, nossa, é pra mim isso. No começo, muito com medo, né? Porque eu não conheço o trabalho, eu fazia bem devagarinho. Aí agora já tá tão natural, eu faço assim. Sim. Bom. Normalmente as pessoas preferem a Appian também pela facilidade de você não precisar usar o celular, né? Você faz tudo pelo computador mesmo, pelo Facebook, né? Não é isso? É melhor mesmo. Tem uma galera que prefere. O único, na minha opinião pessoal, né? Já discuti isso em outros hangouts. O único ponto negativo que eu acho da Appian é essa questão de não pagar no PayPal, né? Não pagar na e-wallet. Essa coisa do banco realmente é um estresse a mais. Mas se você tiver um banco legal, né? E no teu caso, você até já fez já acertou com a gerente, virou sua amiga e tal. Enfim, aí já tá tranquilo. Mas muitas pessoas têm estresse com isso de receber pelo banco, né? Dá um monte de burocracia. Bom, Ellen, agora só para fechar, queria que você comentasse brevemente aí do jeito que você quiser sobre como você vê, né, tipo, o que realmente mudou na sua mentalidade, na sua forma de encarar as coisas. Eu vejo muitas pessoas que estão numa situação parecida com a sua, que descobriram os empregos online, sejam eles quais forem. No meu caso, eu faço muitas coisas relacionadas à música, né, que é o ramo que eu mais domino, mixagem, masterização, tradução também um pouco, mas as pessoas que normalmente praticam atividades que recebem diretamente ou recebem numa empresa em dólar e tal, dificilmente elas voltam a ter, elas voltam a ser como elas eram antes. Por exemplo, se você perde esse emprego, porque às vezes os projetos não duram para sempre, né? Ou você às vezes é desligado que o projeto acabou, alguma coisa, as pessoas assim, normalmente elas não voltam mais para aqueles empregos que realmente não valem a pena, né? Então eu queria que você comentasse sobre isso. Como você se vê daqui a alguns anos, meses ou anos, você acha que mudou alguma coisa em você? Você se tornou mais exigente? Você agora está mais consciente do seu valor, do que você pode conseguir a mais, né? Como é que você vê o mercado de trabalho do Brasil com essa crise, né? Como é que você vê? Você tem algum plano novo, algum plano que você tinha antes de estudar para alguma coisa, fazer algum tipo de especialização? Agora mudou com isso? Você vê nessas oportunidades que se abrem, né? E você vê o quanto de vaga tem para coisas que às vezes você ainda não tem a qualificação, mas se você fizer um curso aqui ali, você pode se qualificar. Enfim, resumindo, como é que a sua mente mudou? Como você encara o mercado de trabalho daqui para frente? Não só para você, mas para sua família, para seus amigos, né? Como você vê isso aí, na sua opinião? Então, engraçado você perguntar isso, porque essa semana me chamaram para trabalhar. Eu moro em Taubaté, me chamaram para trabalhar em São Paulo. Era para ganhar 2.100, 2.200. E era de segunda a sexta, um trabalho que, nessa crise, as pessoas aceitariam. E eu falei, tá bom, vou conciliar, né? Aí eu fui para São Paulo. E aí eu cheguei lá e falei, não quero. Mudei de ideia. Não, vou levar 3 horas para ir, 3 horas para voltar.
E não vale a pena, porque eu em casa já ganho mais do que isso trabalhando 4 horas por dia. E aí eu fiquei Sim. muito, me trouxe essa tranquilidade. Então, se fosse em outro tempo, outros momentos, eu ia encarar, ia me estressar, ia fazer o quê? Preciso trabalhar, né? E eu falei assim, não, não quero. Depois que eu vi toda aquela correria, aquela loucura, aquele trânsito, eu falei, não, não preciso, não quero. Né? E é gostoso a gente ter essa opção, né? Sim, com E certeza. assim, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E eu, como mãe, eu falei, eu quero estar perto dos meus filhos. Então, o trabalho em casa, o trabalho online, ele me proporciona isso. Ele me dá esse tempo, ele me dá essa tranquilidade, né? Então, eu consigo de manhã fazer um pouquinho, aí eu fico com os meus filhos, cuido da casa, depois eu faço mais um pouquinho, e tô aqui. E eu não imaginava que isso existisse. Eu até Uhum. acreditava que tinha trabalhos online para quem é formado na área de TI, né, que pode programar de casa, mas Uhum. esse trabalhar com o Facebook, eu falava, gente, isso não existe. E existe, né? E hoje eu trabalho nisso. E quando eu falo para as pessoas não acreditam. Eu falo, gente, existe, vai lá. Só não acreditar Nada. depois de passar no Fantástico. Eu falei, não é furada, gente, vai lá. Ah, nós tem que pagar? Eu falei, não, não tem que pagar. Ah, mas é estranho, né? Então as pessoas ainda, elas têm muito um preconceito e não vão, simplesmente acham que eu estou inventando, ou que eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu falei, gente, Uhum. vai lá, vai que não precisa pagar nada. Enfim, Sim. é maravilhoso, É, sabe? E hoje eu recebi o e-mail da Amazon, né? Acho que várias pessoas receberam, né? sim, Alguns liberando que desses agora os brasileiros podem fazer, sim, sim. Muita gente está recebendo o convite, né? só, mais alguma coisa, né? Eu Uhum. falei, que legal. E são oportunidades que eu acho que daqui para frente, como vocês falam, tendem só a Aumentando. aumentar. Nossa, é maravilhoso. É, e como você deixou bem claro aí, né, não se trata só da questão do dinheiro só, né, se trata da questão do estilo de vida, né, que você começa a valorizar outras coisas, que realmente é a tendência do futuro, né, a população mundial só cresce, o trânsito só piora, então os empregos, quanto mais empregos puderem ser feitos, né, com esse esquema de, né, a pessoa pode ter uma eficiência melhor, sem pegar trânsito, trabalhando de casa, esses empregos vão dominar realmente. Então é essa questão da qualidade de vida que você também falou, de poder ficar com os filhos e tudo. Então é um monte de coisa que você acaba, muitas pessoas não pensam muito, principalmente a galera mais jovem, mas quando você realmente começa a viver essa realidade, começa a botar na balança, você vê o quanto que é valioso, né, esse tipo de oportunidade desses empregos aí. E é isso, Ellen. E finalizar dizendo que, né, mais uma entrevista que a gente espera aí que inspire vocês, né? Vocês ouvindo de mais uma pessoa diferente, de um dos nossos seguidores. A Ellen tá lá no nosso grupo, né? Também do Facebook. E é isso, pessoal. Que vocês. Vocês viram que tem um grupo do WhatsApp, que é o Farol Digital? Como? Criaram um grupo do Farol Digital do WhatsApp. Então tá todo mundo lá se ajudando o tempo todo, 24 Ah, horas sim, por sim. dia. Uhum. A gente soube, foi um rapaz lá que postou lá, criou. Não é um grupo oficial, né? Mas é um grupo da galera do que tá no grupo também. É muito legal vocês poderem se Mas comunicar colocaram também. lá, Farol Digital. Sim, sim, sim. Colocaram. E é uma Show. comunidade que se ajuda muito, viu? A gente parece que é amigo, que conhece há 10 anos. Porque Uhum. um ajuda o outro, né? Enfim, é muito bom. Bacana, bem bacana, Ellen. Então é isso. A gente quer terminar dizendo isso, que para vocês, quem não conseguiu, né? Vocês estão vendo o exemplo da Ellen, ela tentou numa empresa, Leapforce, não passou, mas outra empresa. E cada quanto mais tempo passa, mais oportunidade tende a aparecer. A gente está preparando aí uma continuação das maratonas de Hangouts, né? Quando a gente apresenta as empresas. Vem o segundo semestre aí de 2016, com mais oportunidades. A gente vai atualizar nas empresas, como vocês viram aí, a Amazon está chamando brasileiros agora. A Appen está em expansão, eles investiram, né, com a plataforma em português. E é isso, pessoal. Mantenham-se ligados aí. E assim como a Ellen fez, vocês podem também entrar em contato com a gente, ou a gente entra em contato com vocês, né? No caso da Ellen, a gente viu o depoimento que ela tinha deixado no grupo, a gente achou interessante, que ela meio que fez um testamento lá agradecendo, dizendo que o quanto que mudou a vida dela. Mas vocês podem entrar em contato com a gente, que quanto mais pessoas espalhando a mensagem, né, inspirando as outras pessoas,
melhor, né? E a gente está pensando, né, o Maurício e o Gabriel, a gente criar um grupo do WhatsApp, né, oficial nosso, mais específico, para a gente poder tirar algumas dúvidas pontuais, e assim que a gente criar esse grupo, a gente avisa também, né? E é isso, pessoal. Queria agradecer a Ellen, obrigado aí pela entrevista, pelo depoimento, que dê tudo certo para você, que você consiga ficar bastante tempo na Appen, né? E que caso não fique por qualquer motivo, se o projeto acabar ou se desligarem você por algum motivo que seja, o rendimento, qualquer coisa, para também, né, deixar essa mensagem aí que sirva para todos, para nunca desanimar, porque uma porta se fecha, abrem outras, né? É sempre cabeça erguida e sempre quando você sai de um emprego, você está saindo mais qualificado, você sempre aprende alguma coisa que você usa para uma outra empresa, né? Então é sempre um crescimento, né? Então é isso. Agradecer aí. Uma boa noite, Ellen. E a gente vai se falando. Estamos lá no grupo, todo mundo. Um grande abraço. Boa noite. Bom final de semana aí. Boas Olimpíadas aí também. Pessoal, um abraço aí pro marido e pros filhos aí. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite.